vamos falar aqui de evolução e sexo? Primeiro, nós vamos tirar da nossa mente a questão da sexualidade humana. Por quê? Porque nós vamos agora começar lá na origem da sexualidade, lá naquela sexualidade primitiva, né? Que olhando nessa sexualidade primitiva e olhando para nós, tem um lapso temporal muito grande, muito grande. Mas, como tudo então se iniciou, né? Como tudo chegou até onde nós, com a consciência que nós temos hoje, sabe como funciona, né? Então, a gente sabe que lá no início de tudo, lá nas amebas, a reprodução, e ainda se faz, ainda acontece dessa forma, ela é assexuada, ou seja, né, sem a presença do sexo. Então, elas têm a bipartição, né? Elas se repartem, mas ela não precisa de um outro indivíduo para poder se conectarem e desses dois indivíduos nascerem um outro indivíduo, né? Então, a gente começa desse ponto, tá? Para que a gente, então, possa ir avançando nessa questão dessa evolução. E ele começa assim: aparecimento do sexo. Depois de longos tempos em que bactérias e células são experimentadas em reprodução agâmica, né? Essa produção agâmica, gente, é uma reprodução, vocês vão entender como sem troca genética, tá? Sem combinação de dois seres. Nada mais do que a reprodução assexuada. Então, depois que passa-se um longo período aí, né? Onde as bactérias e as células são experimentadas, e são experimentadas por quem? Né? Ele vai falar mais à frente. São os orientadores espirituais. Então, a gente para um pouquinho aqui para explicar também que Deus está criando o princípio inteligente, mônada, centelha, a todo instante. Por isso é que a gente vê alguns ainda se desenvolvendo. Está parado em nós, porque é a consciência que nós temos no momento, mas existem outros anos, luzes na nossa frente. Então, se existe princípios inteligentes sendo criado espiritualmente a todo momento, quando lançado à Terra, vai começar lá do começo, né? Provavelmente, talvez um pouco mais rápido, né? Transforma em ameba, que depois vai passar aí pelas bactérias, depois pelas células, então vai se desenvolvendo. Então, cada um em uma escala. E nós precisamos entender, abrir a nossa mente, ampliar o nosso olhar, para compreendermos que existem inteligências muito superiores às nossas, né? Hoje, a máxima inteligência que a gente sabe, que a gente conheceu, que passou pela Terra, foi Jesus. Por isso nós temos ele como norte, por isso nós temos ele como governante da Terra. Mas existem outros espíritos também inteligentes que estão aí à nossa frente. Jesus não está sozinho, né? Em um determinado lugar. Quando fala classe dos espíritos puros, ele não fala no singular, mas ele fala no plural, né? Então, ele está dizendo lá o seguinte, que muito tempo se passou e o que aconteceu, né? As bactérias e as células, elas foram sendo experimentadas em reproduções assexuadas. Eis que determinado grupo representa no íntimo da própria constituição qualidades magnéticas positivas e negativas que lhes são desfechadas pelos orientadores espirituais encarregados do progresso devido ao planeta. Pressente-se a evolução animal em véspera de nascer. Então, olha lá, orientadores espirituais
encarregados do progresso devido ao planeta. Lá no início do livro, a gente viu as inteligências macro, né, e micro. A macro que ajudou nessa criação do universo e essa micro que ajuda no planeta, e ali também se desdobra, que vai ajudar nos países, nas cidades, em cada indivíduo, né, ajudar o planeta na progressão que é devida. Nesse tempo aqui, eles também estavam trabalhando para que o planeta chegasse até o ponto de vida. Vida que a gente fala o quê? Vida animal, vegetal, vida humana. E que cada classe pudesse ir se desenvolvendo. Cada classe se desenvolve de uma maneira diferente, né? Então, eles foram experimentando essa, né, questão das bactérias e das células e perceberam, né, lá no íntimo de cada uma qualidade magnética positiva e negativa. E a gente sabe que o positivo e o negativo se atraem, né? A gente aprendeu isso lá em química, alguns falavam em física, né? Mas olha lá, a gente sabe que negativo com negativo repele, positivo com negativo atrai, né? Então, eles encontraram, de acordo com... Foi experimentando a questão das amebas, as amebas surgiram aí, né? Cresceram espiritualmente, voltaram, surgiram aí como bactérias e essas células e essas bactérias também experimentadas espiritualmente, elas adquiriram essa qualidade de positiva e negativa. Que o quê? Que propicia a união de dois indivíduos para a formação de um só. E ele fala mais embaixo, essa bactéria diferenciada. Que bactéria foi essa diferenciada, né? Que a partir desse experimento das bactérias, no geral com as células, surgiu essa diferenciada, né? E ele vai falar sobre uma bactéria aqui, uma bactéria chamada Leptotrix, né? E a gente vai entender o que é essa Leptotrix. De todas as espécies de bactérias já formadas, uma se destaca dos imensos depósitos de água doce sobre o leito rochoso do Algonquiano. É diferenciada de quantas se estiram sobre a crosta terrestre. Então, ou seja, né, se destacou uma que estava em água doce sobre as rochas e que a quantidade a gente não sabe estimar e ela é diferente de muitas. Não tem características absolutamente da ameba. Então, ou seja, já está diferenciado. Mostra configuração elipsoidal, como se fora microscópico bastonete ou girino. Aqui não falta leve radícula, a feição de cauda. Como se fosse um bastão, né? Como se fosse essa caneta, um bastão, e que tivesse uma cauda bem fininha. Observou-se a presença dessa bactéria. E por que, gente, que essa bactéria chega diferenciada agora no ambiente terra? E isso a gente precisa entender, para que não fique vago na gente. Se existiu lá uma bactéria, uma célula, a célula morre, mas se refaz, produz outra, né? Dentro daquele determinado campo. As bactérias, quando morrem, retornam e voltam, nesse retorno há modificação. É como se a espiritualidade amiga fosse o quê? Um cientista naquela época, né? Então, vai fazendo experimentos
coloca lá naquele campo, de repente morreu ou vai se refazer, eles pegam aquilo de novo, trabalham naquilo, retorna talvez para aquele ambiente e através dessas experiências vão surgindo novas, né? Até que houve aí essa bactéria diferenciada. Por quê? Porque ela foi trabalhada no campo espiritual, quando colocada novamente na terra, nesse ambiente terra, ela surge de uma outra maneira, né? Quando coloca ela em um campo melhorada, né? Naquele campo ali, ela se desenvolve também de uma outra forma. E ela fala lá na frente, né? Quando ele fala essa configuração elipsoidal, né, nada mais é uma alga, né, com característica de bactéria. Então já se viu aí que ela já não é só bactéria, nem só célula, ela é uma alga que se desenvolveu, ela tem podemos falar que um pouco de cada corpo. É uma alga, né, que tem aí, então, características de bactéria. E ele fala lá no próximo parágrafo, né? É o Leptotrix. Esse nome, para a ciência, ele não é estranho. Tudo que nós estamos falando aqui em termos científicos, a ciência humana já compreende. Então, o que é esse Leptotrix, né? Então, é uma bactéria que se alimenta de ferro das rochas de forma diferente das amebas, né? Então, vamos lá. É o Leptotrix, que em miríades de individuações permanece por milhares de séculos nas rochas antigas, alimentando-se simplesmente de ferro. Quando se livra da minúscula carapaça ferrosa em que se esconde, é instintivamente obrigado a nadar até que outra carapaça semelhante o envolva. Então ele fica ali, né, esse Leptotrix, fica se alimentando de ferro das rochas e vai criando uma carcaça rochosa. Quando é fé, ele perde essa carcaça. Ele é estimulado, ele é obrigado a nadar novamente em busca de outra carcaça, né? Para que o envolva, para que o proteja. Os instrutores espirituais valem-se da medida para impulsioná-lo à transformação. Então, toda vez que ele perde essa carcaça e nada ali por aquelas rochas em busca de ferro, de alimentação, em busca dessa nova carcaça, o que acontece? Esses instrutores espirituais, essa inteligência macro, né, micro que existe aí, aproveita dessa medida, né, dele precisar de ir em busca, para quê? Para dar impulsos para que então ele se transforme um pouco mais. Então, olha agora a transformação feita com essa bactéria aqui na Terra, mas recebendo impulsos da espiritualidade. Perdendo os diminutos envoltórios metálicos e forçados a edificar abrigos idênticos que lhe atendam à necessidade de proteção, essas bactérias que representam figura importante de junção no trabalho evolutivo da natureza, são compelidas, forçadas ao movimento, em que não apenas se atraem umas às outras nos prelúdios iniciais da reprodução sexuada, mas em que conhecem por acidente a morte em massa, do qual ressurgem dos mesmos tratos de vida em que se encontram, sob a criteriosa atenção dos condutores da Terra. Nesse caso aqui, né, condutores da Terra, a gente entende-se como os espíritos, para renascerem após longo tempo de novas experimentações na forma das algas verdes, inaugurando a comunhão sexual sobre o mundo. Então, olha o que está dizendo para nós. Viu-se que em determinado momento, esse Leptotrix, o que aconteceu com ele?
ele chegava em um momento, ele morria. Ele morria materialmente. E o que acontecia? Morria em massa. E o que acontecia com ele? Nós não somos um princípio inteligente espiritual? Continuava-se então, né, vibrando ali naquela vibração em espírito. E o que acontece? Ainda que primitivo, viu, gente? A gente fala questão de espírito, dá a entender que é homem, mas nós estamos falando lá no primitivo, né? Então, ele ali, vibrando, né? Os condutores da Terra, né? Os que fazem essa pesquisa espiritualmente, pega esse leptótrix, o modifica um pouco e retorna ele novamente naquele ambiente. Quando retorna naquele ambiente, o leptótrix, então, vamos dizer assim, mexido, né? Ele é um pouco mais, volta um pouco mais elaborado. O que vai acontecer? Surge, então, as algas verdes. E aí, a partir dessas algas verdes, é que pode, então, começar a acontecer a comunhão sexual no mundo. Ou seja, uma alga verde, quando encontrar uma outra alga verde, um princípio negativo com um princípio positivo, unem-se e dá, então, origem a outro. Então, aí iniciou essa questão sexual da Terra. E aí ele vai lá embaixo, né, na questão das algas verdes. Nós vamos fazer a leitura desse parágrafo e nós vamos entender logo depois o que ele está querendo dizer. Os biologistas dos últimos tempos costumavam perguntar sem resposta se as algas verdes, proprietárias de estrutura particular, descendem das algas azuis, né? Ou seja, das algas primitivas cianoficeias, de tessitura mais simples, nas quais a ficocianina, né, a substância azulada, associada à clorofila, é o pigmento azulado de composição fundamental. Então, o que ele está dizendo aqui? Olha, os biólogos ficaram se perguntando como que surgiram essas algas verdes. E até hoje se pergunta até hoje é feito estudos para saber como surgiu essas algas verdes. Porque eles sabem que existiam as algas azuis. E eles ficaram pensando, será, né, que foi a água azul associada à clorofila que deu esse pigmento verde, né? E aí ele continua assim. O hiato, né, esse buraco existente de que dá conta Hugo de Vries, é um pesquisador, ao desenvolver o mutacionismo, foi preenchido pelas atividades dos servidores da organogênese terrestre, que submeteram a família do Leptótrix a profundas alterações nos campos do espírito, transmutando-lhes os indivíduos mais completos que reapareceram metamorfoseados, transformados nas algas referidas, a invadirem luxuriantemente as águas, instalando um novo ciclo de progresso e renovação. Então, ou seja, as algas verdes, né, o Leptótrix volta como algas verdes, o quê? Aptos à reprodução sexual. Mas existe uma lacuna aí, que os pesquisadores não identificaram. É da alga azul como a clorofila? A gente sabe que veio do Leptótrix, mas entre esse Leptótrix e as algas verdes, o que aconteceu aqui no meio que surgiu a alga verde? Então, muitos não conseguiram compreender isso, né? E André Luiz vem nos dizendo o seguinte, né? Que essa lacuna,
né, evolutiva ao qual ele discorre no todo o texto, né, entre esse Leptothrix e entre as algas verdes, né, eles encontram respostas aonde? Nas atividades dos servidores espirituais. Quando esse Leptothrix, então, morre, o que acontece? Ele é modificado espiritualmente. E quando modificado espiritualmente, colocado ali no ambiente terreno novamente, desenvolve-se, então, a alga verde, né? Então, essa é a resposta para, né, para essa lacuna que muitas das vezes fica aí na ciência, né? Como que a partir desses a gente sabe que surgiu esse, mas o que aconteceu nesse meio para que então pudesse, né, acontecer de chegar a uma alga verde? Concentrações fluídico-magnéticas. Ao toque dos operários divinos, né, aos toques dos operários espirituais que têm a permissão de Deus para estar aí organizando toda a Terra, a matéria básica fora no princípio transformada em massa astronômica de elétrons e prótons. E agora, gente, ele vai discorrer para a gente, né, o tempo em que foi acontecendo cada coisa, né, até chegarmos lá nos cromossomos. Então, vamos lá. Foi transformada em massa astronômica de elétrons e prótons que teceram o largo berço da vida humana em plena vida cósmica. E ainda, sob inteligência deles, com a supervisão do Cristo de Deus, semelhantes recursos baseiam a formação dos átomos em elementos, combinando-se os elementos em conjuntos químicos, abrem os conjuntos químicos lugar aos coloides, mesclam-se os coloides em misturas substanciais, oferecendo ao princípio inteligente, aquela mônada, oriundo da amplidão celeste, o ninho propício ao desenvolvimento. Então, quando a Terra foi criada, a Terra tem um objetivo, né? E esse objetivo vem aí de milhões e milhões de anos. Desde quando a gente foi criado espiritualmente, inseridos aqui para então ir se desenvolvendo. Né? A gente sabe que existem outros planetas que são muito parecidos com a Terra. Né? A ciência já sabe de planetas que têm o clima muito parecido com o da Terra. Eles já falam de água, né, em outros planetas. E eles sabem que onde existe água, existe vida. De alguma forma. E aí a gente vê a amplitude de tudo. Porque a Terra chegando no estado em que nós estamos hoje, é que nos permite também um intercâmbio. Quem sabe algum de nós, quando desencarnar, nós não vamos desenvolver um pouco do outro lado, e daí, quando a gente tiver de reencarnar, a gente não reencarna na Terra, a gente reencarna em outro planeta. Ah, Ana, mas outro planeta não tem vida, ninguém ainda não viu nada. E por que não tem essa visão? Porque quem está naqueles planetas estão muito mais à nossa frente. A vibração é muito sutil, muito mais sutil que a nossa. Então, a gente não consegue visualizar o que está ali. Da mesma forma, quando está muito denso, às vezes você não consegue visualizar quando está muito denso, porque sua energia também está muito diferente daquela. Né? E aí a gente vê o quão grandioso é tudo isso e o quanto nós somos pequenos e o quanto essa inteligência está aí, ó, à nossa frente. E tem muito mais coisa que vai chegar lá na frente e vai estar fugindo completamente hoje do entendimento que a gente tem. Né? Hoje a gente compreende, conhece e entende um pouco do universo. E além do universo?
Então, são coisas que a gente vai escutando e vai estudando e que vai fazendo a gente refletir, vai fazendo a gente se questionar, né? Mas a gente questiona e aguarda, porque a gente precisa entender e saber que a forma com que nós estamos hoje, né, nessa imperfeição, não nos permite ainda conhecer sobre o que está lá na frente. Foge totalmente da nossa condição hoje enquanto ser humano, enquanto essa forma hominal, né? Então foi passado por todo esse processo e a mônada foi sendo colocada, inserida ali, para que ela então tivesse um desenvolvimento, um berço de desenvolvimento muito mais amplo. Porque os espíritos, aquela inteligência que ali estava trabalhando, nesse campo terra, e a gente precisa entender isso, né? Que esse desenvolvimento, a gente fala desse desenvolvimento material terreno. E entendendo sempre que nós não somos daqui. Aqui a Terra é apenas um local de oportunidade de crescimento. E ele continua assim: eras imensas transcorreram. Então, depois de surgir essas algas verdes, a partir do melhoramento do Lepidopteryx, né? A partir desse melhoramento, anos se passaram. As algas verdes estavam ali, continuaram se reproduzindo nesse instante, né? Nesse tempo aqui, elas continuaram tendo o contato sexual e progredindo. Progredindo no sentido de procriar. Deixou de existir ameba? Deixou de existir bactéria? Não. Só surgiu outras, né? E a espiritualidade ali continuando a trabalhar. Surgiu algas verdes, também está fazendo experimentos com essas algas verdes. E tempos se passaram. E esse princípio inteligente, essa mônada, essa centelha, destinada a crescer para a glória da vida em dois planos distintos de experiência, plano material e espiritual, quando se mostra ativado em constituição mais complexa, recebe desses mesmos arquitetos da sabedoria divina os dons da reprodução mais complexa nos cromossomos ou concentrações fluídicos magnéticos especiais, a se retratarem através do tempo pela reflexão constante no campo celular. Concentrações essas que, por falta de terminologia adequada no dicionário humano, ou seja, por falta de nós termos o entendimento completo de como tudo isso aconteceu, né? Ele iria simplificar para a gente. Ele fala, baratearemos, né? Então vai simplificar para a gente quanto possível, comparando-se aos moldes fabricados para o serviço de fundição na oficina tipográfica. Então, como que aconteceu essa questão aí, né? Essa reprodução mais complexa nos cromossomos, né? Ou fluídicos magnéticos. Então, ele dá o exemplo lá da fundição, né? Dos moldes da fundição. Que, para quem não sabe, né? Aquelas pessoas vão colocando cada letrinha que vai formando as palavras, faz de ferro, né? Vai fazendo aquela forma, que aí forma uma palavra, que daí a pouco forma um texto. É igual aquelas plaquinhas antigas que a gente colocava coloca-se ainda, né? Tem gente que ainda faz, nas sepulturas, né? Letrinha por letrinha, existem os moldes. Mas no momento que uma letra se funde à outra, se cria uma palavra, se cria uma frase. Quando se mistura, vai criando de maneiras diferentes. E assim também foi se dando, né? A questão da reprodução por esses cromossomos. Você herda cromossomo do seu pai, você herda cromossomo da sua mãe. Então, tem-se um DNA
que veio daquela base, mas totalmente diferente. A gente sabe que é parecido, veio daquelas formas, daquele molde, mas é diferente. Quando você chega em época reprodutiva, você une-se a um outro polo e gera outro DNA, gera outro molde, gera outra frase, gera outra palavra. E então, o que vai acontecer ali? Vai também surgir um novo indivíduo que, se você for procurando os rastros, né? Você vai saber de qual forma que ele veio, mas ele é único e individual, né? Então, foi esse movimento que também foi fazendo e foi criando-se, então, uma infinidade. Os cromossomos estruturados em grânulos infinitesimais de natureza material e espiritual, né, que é fisiopsicossomática, partilham do corpo físico pelo núcleo da célula em que se mantém e do corpo espiritual pelo citoplasma em que se implantam. E como acontece aos moldes tipográficos, que são formados de linhas para que se lhe expresse o sentido, também eles são constituídos pelos elementos chamados genes, que eles dão tanto quanto ocorre ao alfabeto humano. E é isso que a gente está acabando de falar, né? Olha aqui quando ele fala, né? A gente constitui os elementos chamados genes, mas que eles ocorrem como o alfabeto humano. Então, a partir do alfabeto, a gente cria uma infinidade de palavras, uma infinidade de frases, né? A partir daquelas formas primitivas que é o alfabeto, você consegue, com a junção de outros, criar várias palavras. E aqui, né, no nosso caso, criando, né, no caso das... Começa lá pelas algas verdes, depois passa até chegar em nós, né? A gente sabe que cria-se uma infinidade. Então, a gente sabe que o cruzamento de um com o outro gera o outro é daquela forma, mas não é igual, mas a gente sabe a origem e por aí vai, né? E vai se criando aí formas distintas, mas todas oriundas, no fundo, de uma forma, ao que ele fala, e ele dá exemplo aqui a essa questão desses moldes, né, de uma fundição. A característica, né, então, ou seja, a partir desses genes que vão se cruzando, formando outro, isso se forma, isso se cria, isso desenvolve materialmente, quando morre se desenvolve espiritualmente e por aí vai. Ele fala o seguinte, né? Daí a característica de imortalidade nas células. Elas se renovam, transmitindo às sucessoras as suas particulares disposições nas mesmas circunstâncias em que num texto tipográfico as letras e os moldes podem viver indefinidamente ao material destrutível e renovável, por intermédio do qual se conservam e se exprime na memória das gerações. Então, ela se destrói, ou seja, ela morre, mas ela também se renova, né? E vai passando aí, então, as gerações. Com o tempo, diferenciam-se os cromossomos nas áreas da evolução, segundo as espécies, como variam as criações do pensamento impresso, de acordo com os moldes tipográficos na esfera da cultura. Os elementos germinativos, né, os que vão gerar, são minuciosamente analisados e testados nas plantas, até que sofram transformações essenciais na química das algas verdes, de cuja constituição, compleição, caminham no rumo de mais amplos desdobramentos, né? Então a coisa foi se ampliando, foi se desdobrando, foi havendo esses cruzamentos e foi surgindo até então, né? Que é o que ele fala aqui, né? É uma constituição infinita, né? E hoje a gente fica por aqui e espero que vocês tenham, né, compreendido essa questão de como começou lá a questão da sexualidade, né, da reprodução sexuada, né?
visto que até então, até nesse ponto, nós tínhamos apenas a reprodução assexuada, aquela que não precisa da união de dois seres, mas que essas bactérias e essas células, recebendo impulsos e recebendo modificações espirituais, surgem nessas algas verdes a partir do Leptothrix, né, que tinha aí, eles viram que ele, modificado espiritualmente, lançado nesse ambiente da Terra, cria-se um polo negativo e positivo, né? Então, ali tinha capacidade de uma reprodução. Quando ele tem, então, a morte em massa, ele volta no princípio inteligente, né? Lá no espiritual, na mônada, na centelha, ela é modificada, né? Por esses nossos engenheiros, cientistas, estudantes espirituais, inseridos, né? Novamente no ambiente terra, geram-se as algas verdes e que a partir daí também vai sofrendo grandes transformações, né? E vai aí ampliando cada vez mais a gama de tudo até chegar onde nós estamos hoje. Alguma dúvida, gente?